E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer no fim de semana? Ah, Ângelo, eu gosto de ver como os outros países têm mais informação do que o próprio Brasil sobre ele mesmo. Me atrapalhei tudo. É que nem a gente, né? Não tem informação nenhuma. Ucrania Cast, o podcast de seu reino. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Aposto para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos. Aposto para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Certo, jovens. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ucrania Cast. Quem vos fala é Guilherme Silva, o historiador do quadrinhos. E ao meu lado, ele. E aqui congelando que nem um picolé, todo ranhento, se der umas fungadas. Não notem. Ângelo, P2. P2. Caraca, falhou a informação aí, né? Meu cérebro tá congelado. Certo, porque aqui então, no sul, né? aqui no sul é... Mas em Curitiba é mais frio. Dá uma agonia esse pessoal competindo por quem mora no lugar mais frio, né? Como se fosse muito se isso desse status, né? Certo, jovens, mas o assunto de hoje não tem nada a ver com clima ou temperatura. Na verdade, Ângelo, o que a gente veio falar aqui hoje, né? Um assunto que tá explodindo aí ultimamente. Então, a gente veio falar de tudo e nada ao mesmo tempo, né? Como sempre. Mas enfim, a gente veio falar então um pouco sobre aquele documento, né? Da CIA, o memorando da CIA, no qual revela que é um registro, né? Falando de como os presidentes militares, né? Eles tinham consciência e, além disso, além de ter consciência, eles autorizavam, eles davam aval, autorizavam execuções do que eles chamavam de elementos subversivos, né, do governo, que eram, enfim, membros, não descreve, né, no documento ali, é um documento curto, não diz ser da luta armada, assim, enfim, são formadores de opinião, não diz quem são essas pessoas nesse documento, né. Isso, só é um documento que registra, de um funcionário americano, que registra algumas conversas do presidente com os generais, com militares, o presidente Ernesto Geisel, o penúltimo presidente militar da ditadura do Brasil, onde daí ele se coloca para ele, né, se vai continuar com essa política de execução sumária de elementos subversivos. Antes da gente adentrar muito no documento, né, cabe a gente explicar como ele surgiu, né, porque olha que curioso, né, ele não surgiu de um documento brasileiro, né, não surgiu do documento no território nacional. Na verdade, ele foi descoberto pelo professor Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas. A gente recolheu algumas informações para contextualizar essa brincadeira toda. E esse memorando é de 11 de abril de 74. Você falou ali com um agente da CIA, ele passou a informação, né? Ele teve acesso a essa conversa e repassou através do memorando. Era o William Egon Colby, que é o diretor da CIA, na verdade, né? O diretor do Centro de Inteligência norte-americano, né? E ele eu acho que ele não presenciou essa reunião, ele só narrou, né? E é porque o acesso a essa informação não se sabe de onde veio, né? A gente viu aqui, através de algumas outras fontes, essa informação, a origem, né? Ele não se sabe, né? Poxa, que coisa. Mas o que eu sei, né, e daí eu vou fazer referência a um livro do Carlos Fico, um historiador brasileiro que pesquisa sobre a história do Brasil, principalmente no período da ditadura. Ele tem um livro chamado Operação Brother Sam, é o Grande Irmão do Norte, Operação Brother Sam no Brasil, que fala sobre a influência dos Estados Unidos no golpe militar, né, e nos primeiros governos ali da ditadura. E daí o Carlos Fico ele relata que tem uma grande presença de norte-americanos, não só no Brasil, mas na América Latina, né, fazendo registros e remetendo esses registros para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, registros sobre a política daqui, sobre a opinião da população, enfim. Ele relata que os norte-americanos, estadunidenses, como preferir aí, eles faziam esse grande esforço de coletar informação, né, sobre os países aqui. Vamos lembrar que
desde 1959, com a Revolução Cubana, que depois adere ao comunismo, né? Os Estados Unidos, eles ficam doidaços aqui com a região da América do Sul e começam a investir, né, em intervenções militares dentro dos próprios países. E daí é isso, eu lembro que o Carlos Fico, ele relata que tem muitos funcionários norte-americanos fazendo registros nos mais variados períodos. E daí eu acredito que esse registro pode ter sido um caso nesse sentido. Teria que se verificar, ainda não tem tanta informação sobre isso, né? Mas muito provavelmente né? Eu sei que, como historiador, a gente não deve falar muito provavelmente com essa certeza toda, né? Mas, considerando a conjuntura, né, a reunião de outros dados, né, a probabilidade é bem grande de ter sido agentes de inteligência que estavam rodeando o território americano inteiro aqui. Eu lembro que no livro do Carlos Fico, né, tem um relato de um funcionário norte-americano que ele, durante a administração do Arthur Costa e Silva, que foi o segundo presidente militar, né, que foi o cara que começou a endurecer mais, que era da linha dura que chamam, os militares, né, para quem não sabe, eles se dividiam entre o que chamam de linha dura, que eram aqueles mais autoritários que não queriam largar o poder depois de 64, né, e aqueles que eram menos linha dura, entre 1000 aspas aí, né? Que estavam lá no momento da intervenção, mas que eles eram mais cautelosos com o emprego do autoritarismo. Enfim, eles eram mais... procuravam ser mais cirúrgicos, fazer intervenções mais cirúrgicas, né? Na oposição. E daí tem um relato de um funcionário que ele fala que ele fica surpreso porque tá rolando um protesto em Brasília, lá no governo do Arthur Costa e Silva, e o Arthur Costa e Silva manda a polícia, o exército, sei lá, descer o cacete nos manifestantes. E daí ele escreve no livro, esse funcionário, ele disse que ficou perplexo porque ele sempre achou o povo brasileiro um povo muito pacífico, que eu ouvia falar que o brasileiro era muito pacífico, e de receptivo se depara com aquilo. Caraca, toma aí a facilidade. Pois é. Então, mas eu acho que é importante agora também, né, Gui, lembrando ali da abertura do episódio, né, como que, se quiser falar aí, por que os norte-americanos eles têm tanto documento, assim, sobre o Brasil, então? Esse é um ponto sobre esse legal, período. Né? Como que essa fonte chegou, né, ao público, para além ali do pesquisador, né, do Matias Spector, que obteve ela. Então, nos Estados Unidos tem uma lei de liberação desses documentos, eles chamam de desclassificação, né? A gente estava rindo desse termo, porque é uma tradução muito literal, né, que é desclassified, né? Então, de não ser mais classified. Então, porra. Classified é secreto, né? Isso. Então não é um documento ainda secreto, né? Ele já está liberado para acesso público. E lá eles têm, deixa eu verificar até o nome da lei aqui, essa desgraça, FOIA, né? Freedom of Information Act. Sigla. Isso, a Freedom of Information Act, que foi criada em 1967, né? Que é uma lei de acesso à informação, né? De todos os documentos produzidos pelo governo americano. Então, eles têm algumas exceções ligadas à segurança nacional e outras questões, mas de modo geral eles têm essa normativa aí de liberar esses documentos. E muitos documentos desses descobertos, como tu mencionou o Carlos Fico, né, que tu até falou que ele também descobriu vários documentos produzidos aqui no Brasil, mas que estão disponíveis apenas lá através da pesquisa dele. Muitos estudiosos, né, pesquisadores, descobrem dessa maneira, estão lá fazendo as pesquisas dele, né, e por acaso acabam esbarrando nesse tipo de documento, que foi o que aconteceu ali com o nosso colega ali, o Matias Spector, né, que ele pesquisa principalmente ali o Henry Kissinger, se eu não me engano, eu tinha visto aqui em outro artigo, ele pesquisa a transição de informações aí, tendo o R. Kissinger, que é o secretário de Estado, que foi o que recebeu o memorando, né? Henry Kissinger, isso. Que foi o que recebeu o memorando. E ele pega principalmente o Henry ali, né, como mediador dessas informações.
Não sei exatamente se é isso ali que o Matias pesquisa, mas eu vi por cima que foi esse o elo de ligação. o redundância. Mas esse foi o elo que conectou todas as informações aí que fez eles barrar nesse documento, né? Então, a disponibilidade desses documentos que nem você falou, né? Uma mistura que nem a gente já estava falando, na verdade. É uma mistura da política dos Estados Unidos de fazer esse registro sobre o que acontecia, mapear os acontecimentos, né? Uhum. E daí essa lei que vai aos poucos liberando os documentos. Esse documento, por exemplo, ele levou mais de 40 anos para aparecer. E alguns trechos dele, a gente separou que a gente vai ler um pouco. Ler não, né? Mas a gente vai comentar uns trechos, né? O tópico 1 e o tópico 5 desse texto, desse memorando, eles ainda são secretos, por exemplo. Algumas coisas do documento foram liberadas, algumas coisas não. Então porque é uma lei muito malhável. A lei ela e ela é até um pouco extensa, se não me engano, mas eu lembro que no livro do Carlos Fico, ele pesquisa, o livro dele ele só apresenta até ali metade do governo Médici, justamente por causa da limitação dessa lei. Porque ele tem que esperar um tempo até os documentos serem liberados, sabe? Tem uma... não são todos os documentos que são liberados, não. É depois de determinados anos, e daí daí eu não sei se envolve também um quesito de classificação, né? Por conta de segurança nacional e tal. Que os documentos eles são liberados, então tem que esperar um tempo. Por isso que a pesquisa do Carlos Fico ficou limitada e talvez por isso mesmo que esse documento só tenha aparecido agora. Porque ele também já é do governo do Geisel, é o penúltimo presidente da ditadura do Brasil. Então, a gente vai ter sempre aí, durante uns anos, né, uma documentação virgem aí, esperando ser pesquisada, né, por historiadores lá nos Estados Unidos. Sobre a nossa própria história do Brasil, sobre o período da ditadura. Informação é poder, né? Exato, eu tava olhando aqui o site da FOIA. FOIA é uma sigla muito, muito ruim, né? Não funciona. Mas da Freedom of Information Act. É tipo uma comissão da verdade, né? A gente pode talvez colocar um paralelo, assim. Só que eu não sei qual é a conotação, né? Dessa... É porque assim, esse FOIA é muito mais um controle do Estado, das informações veiculadas das informações oficiais veiculadas, né? Enquanto a Comissão da Verdade é um resgate de memória também. Então acho que a conotação é meio diferente, né? É porque isso as Comissões da Verdade, elas são organizações que surgem, né? Depois aí de um processo histórico bem particular, né? Uhum. Essa daí é uma lei, eu não sei o contexto de criação dela, foi década de 60 nos Estados Unidos. Por que eles fariam uma lei disso, né? Não teria que se pesquisar, então. Vão se ligando muitas coisas, né? E daí a gente vê a necessidade de ter que ler um pouco mais sobre isso para poder explicar. Mas o fato é que a gente não sabe o contexto de criação dessa lei para os norte-americanos, mas ela tem um sentido diferente, né? Das Comissões da Verdade daqui. Com certeza. Vamos lembrar que a América Latina durante a Guerra Fria, como a gente falou ali, ela foi minada ali pelos Estados Unidos, né? Grupos ultranacionalistas, né? Ultranacionalistas de direita foram financiados pelos Estados Unidos para dar esses golpes de Estado, justamente como parte do plano de contenção ao comunismo no Ocidente. E daí, todos os nossos vizinhos, eles também têm comissões da verdade, né? O Chile, a Argentina, o Uruguai, e o pessoal, né, os líderes até destacam constantemente que as comissões da verdade dos outros países, eles cuidam muito bem do que é produzido, do que as comissões da verdade produzem, e esses países eles acabam condenando ainda os envolvidos, os violadores dos direitos humanos, enquanto o Brasil não, enquanto no Brasil a lei da anistia, aprovada no final da ditadura, ainda protege esse pessoal. Anistia, o que é anistia, né? A palavra anistia, ela significa esquecimento. E aqui no Brasil se esqueceu tanto se tentou esquecer tanto dos crimes quanto dos criminosos. Durmam com essa. Contra a lei da anistia. Mas...
a lei da anistia é limitada daí, né? Ela Sim. foi limitada. É como se fosse uma extensão de uma queima de arquivo. Eu tava vendo aqui um artigo britânico Ai, meu Deus. sobre essa questão aí da lei da informação, né? Mas é bem isso aí que a gente estava comentando. Essa lei surgiu como uma proposta de apoio não, de confiança mútua entre o governo e a população, né? Tipo, eu vi até que em 97 esse setor do governo, né? Eles publicaram um artigo chamado O Seu Direito de Saber. Mas é muito mais uma questão de transparência do que para aumentar, sei lá, o engajamento da população em relação ao governo do que qualquer outra coisa. Tanto é que tem qualquer artigo pode ser enquadrado nessa questão aí de segurança nacional, qualquer trecho, né? Aí sei lá, né, o que eles entendem com segurança nacional para limitar o acesso à informação das pessoas, sabe? Uhum. É que uma coisa vai levando a outra, né? Por isso que a gente fica limitado nisso. A gente veio falar do documento, daí teria que falar da lei, né? Uma coisa vai se estendendo muito a outra. E no fim, daí, se a gente for atrás de tudo, vai virar uma pesquisa gigantesca, né? Infelizmente nós não temos tempo para isso. O nosso propósito aqui no episódio de hoje é discutir um pouco por cima aquela conversa de bar, sentar no bar, né? Sobre esse documento e como os Estados Unidos têm tem esse compilado aí de fontes de informações sobre o Brasil. A intenção é levantar alguns questionamentos também sobre isso, né? Levantar os questionamentos e estreitar um pouco a relação das pessoas, de quem quer que esteja ouvindo aqui esse podcast, né? Quem quer que esteja perdido na vida a ponto de ouvir a gente e confiar e acreditar, né? Mas a intenção é que a gente, por exemplo, que a gente achou o conteúdo na íntegra do memorando e vai dar uma comentada. Isso eu acredito que é uma coisa legal, porque as pessoas não têm acesso, elas têm acesso, mas ninguém vai atrás. Esse é o problema, né? As pessoas vão ler um artigo do El País, da BBC, e aí vai estar lá. Não que seja ruim os artigos, mas vai estar lá, né? Um documento oficial, memorando, encontrado pelo professor tal, escrito para fulano de tal, e etc. Foi encontrado e nele dizia tal coisa. Beleza, mas e aí? Né? O que dizia de fato? O que tinha? Tinha outros detalhes nesse documento? O que tinha? É muito engraçado, né? Porque aqui tem pessoas que, na minha vida aí de professor, de estudante de história, eu já vi pessoas que diziam que gostavam e odiavam história, né? Enfim, mas o engraçado é que as pessoas que diziam que gostavam, elas diziam que gostavam da história, sei lá, às vezes para confirmar alguma coisa que elas acreditavam, ou só como entretenimento também. As pessoas gostam de literatura, de história nem todo mundo gosta, né? Elas gostam de literatura, né? A parte científica, a parte do conhecimento, de como acontece a produção do conhecimento histórico, isso daí as pessoas cagam pra isso, sabe? Pô, o que é uma fonte? O que se faz com uma fonte? O que o historiador faz com uma fonte? Sabe? O pessoal tá cagando pra isso aí. Pois é. Não. E a gente precisa, sim, ter mais acesso. A gente precisa ter mais acesso às fontes. Foi uma coisa que eu sempre achei, né? Que eu acho que a gente é mesmo limitado, a sociedade civil é limitada ao acesso às fontes. Mas que a gente tem que ter mais rigorosidade aí na nossa crítica, né? Não criticar alguma coisa por uma fonte que ela é apresentada por um jornal, por um veículo midiático de qualquer maneira, né? A gente tem que ter uma opinião crítica sobre o conhecimento histórico também. Tô muito lacrador hoje. Falando depois dessa lacração maravilhosa, vamos então pro documento, né? Já que a gente tá falando tanto do documento. Certo, então, pessoal, esse bloco agora que a gente vai focar, né, na nossa fonte, que é o que gerou esse episódio, né, que inspirou a gente a gravar um pouco sobre essa relação Brasil-Estados Unidos, no que se refere a documentos oficiais, que é o tal do memorando, né, o memorando do diretor do Centro de Inteligência, o Colby, para o secretário de Estado Kissinger, né, é um memorando bem descritivo,
Isso, né? hein? O Henry Kissinger. Exato, é um memorando descritivo. Ele tá em inglês, obviamente, né? Isso. E a gente fez uma tradução livre ali sobre o conteúdo dessa pérola, né? Isso aí. Ele tá dividido em algumas partes, né? Daí, não sei, quer ler alguma parte? Quer cada um ler uma de cada vez, pode ser? Pode ser então, vai. Começa aí e lê o início. Em 30 de março de 1974, o presidente Ernesto Geisel encontra com o general Milton Tavares de Souza e o general Confúcio D'Antón de Paula Avelino, respectivamente aquele que estava ocupando e o que estava saindo do cargo de chefe de inteligência do Exército. Também estava conversando com João Figueiredo, chefe do Serviço Nacional de Inteligência, o SNI. Isso aqui é legal, né? Em alguns artigos na internet que eu vi, ele só falava do general Milton Tavares, do Ernesto Geisel, do João Figueiredo e outros 2 generais ele falava. Ele não mencionava o resto. Assim. É engraçado que o pessoal vai valorizando algumas informações específicas. Isso, é mais uma vez aquele negócio, né, de divulgação da informação, né, as pessoas, elas divulgam da maneira que querem, as coisas que querem, valorizando algumas coisas. Por isso que é importante ver a fonte, né, na íntegra. Na íntegra, isso aí. E daí, quem são os personagens aqui, né, 74, Ernesto Geisel, ele tá começando o seu mandato aí, o Médici tá de 74 passa pro Geisel, ele tá começando o seu mandato e daí ele é deparado então com essa política de execução de subversivos. Os caras eles estão apresentando aí, né, o que rolava naquele momento, como funcionava essa política de execução que foi criada de acordo com o documento ali pelo governo Médici. Vamos lembrar, só fazendo uma caracterização rápida dos 5 governos militares que a gente teve aí, dos 5 presidentes militares da ditadura. Foi o primeiro Castelo Branco. O Castelo Branco ele fazia parte lá do que a gente chama da linha mais branda, né, entre aspas. E daí ele até tem uma morte muito suspeita, né? Ele é o cara que vai promulgar os 3 ou 4 primeiros atos, atos institucionais. E daí, depois ele passa a bola, né, pro Arthur Costa e Silva, que é um cara já mais da linha dura. Que ele vai pegar mais firme, então, com a oposição. Daí, depois do Costa e Silva, vem um cara mais sanguinário ainda, que é o Emílio Garrastazu Médici. Nessa altura da ditadura, né, já surgiu a luta armada nos centros urbanos e depois, né, e nos campos lá com a guerrilha do Araguaia. E daí o Geisel, o Médici, ele não vai economizar, né, na repressão contra essas guerrilhas. Ele vai mandar exterminar, vai mandar torturar e vai matar. A maior parte das mortes, dos desaparecimentos é no governo do Médici. Daí depois do Médici, quando se tem essa política de execução, né, dos entes subversivos, daí é onde está o nosso documento, que é o começo do governo Geisel. Isso é legal mencionar, a gente falou o governo Médici, um dos mais sanguinolentos e tal, que no documento, né, ele já menciona que dos anos anteriores, né, do ano anterior principalmente, essa determinação de extermínio, né, essa lei de extermínio, lei não escrita, né, porque eram métodos extraoficiais que eles até mencionam, eles aconteciam antes ainda do aval do Geisel aqui ser consentido, né, ser necessário não, mas antes do aval do Geisel aparecer aqui, né, porque aqui o Milton, o Figueiredo, né, e o Geisel, eles vão dar o aval para essas execuções, mas isso acontecia antes mesmo, então. Pelo que o documento está dizendo, parece que o próprio Figueiredo, João Figueiredo, que daí depois do Geisel vai ser o próximo presidente militar, o próximo e último, que ele parece que dá a entender que ele já sabia dessas práticas. Porque o Figueiredo ele está recomendando que continue. Sim. Que dá a entender que ele já sabia que isso rolava. Dessa autorização, né, do presidente.
E o Figueiredo, por último, só para lembrar, é o cara que ele tá, então, ali no final, né, na reta final da ditadura, promovendo, então, aquela retorno à democracia mais lentamente, gradual e controlado, sempre controlado. O João Figueiredo, ele tem um episódio interessante que acontece aqui em Florianópolis, né, o episódio da Novembrada, quando o pessoal aqui em Florianópolis vem e protesta contra ele. Ele sai super puto da cara aqui. Uhum. Pode crer. Vou então ler o próximo trecho. O Milton, que falou mais, explicou o trabalho contra os alvos subversivos durante o governo Médici. Ele disse que não se poderia ignorar essas ameaças e disse que os métodos extralegais ainda deveriam ser aplicados para isso. A respeito disso, Milton disse que 104 pessoas foram executadas sumariamente pelo Serviço de Inteligência do Exército no ano anterior. Figueiredo apoiou essa política e insistiu em sua continuidade. 104 pessoas confirmadas aqui, né, no documento, falando abertamente sobre o número de pessoas que faleceram. Faleceram não, foram executadas, né? Vamos usar os termos sem pompa, né? Isso. E isso traz um debate interessante, né, sobre os usos das fontes históricas, da argumentação política, mas é melhor a gente controlar isso aqui para não bagunçar muito, para finalizar o podcast, mas esse aqui é algo muito é o crucial, né? Esse é o filé mignon aqui do nosso documento, né? Porque essa foi a informação mais veiculada, né? Sobre a autorização dessas execuções de pessoas subversivas, né? E da quantidade de pessoas que foram executadas, né? No ano passado ali, no caso, 73, né? Que é o documento de 74. Isso. Mas esse é o ponto mais essencial aqui do documento. Esse é o trecho que as pessoas deveriam ter acesso, na verdade, para verificar com os próprios olhos, né, na íntegra. Isso. E tem um caso, tem algumas questões que a gente pode pensar aí, né? Tem dois argumentos dos saudosistas aí da ditadura que são o seguinte, né? Que só eram perseguidos os elementos perigosos aí, né? Os vagabundos que eles chamavam. E também tem uma outra crítica aí também dos saudosistas que diz que nem foi uma ditadura, foi uma ditadura branda, né? Então, primeiro sobre aquele argumento, né, da oposição, eu gostaria de comentar que a luta armada, né, ela só começou na ditadura do Brasil, né, após o momento que nenhum outro canal de protesto contra o governo ele conseguia ser utilizado. Quando todos os canais estavam obstruídos, quando qualquer manifestação era rechaçada pela polícia, tinha pessoas mortas, pessoas feridas nas manifestações, quando as pessoas eram censuradas, quando as pessoas eram presas, principalmente depois dos atos institucionais, é que surge a luta armada. Então a luta armada ela não surge com um monte de pessoa sanguinária, assim como terroristas, gosta terroristas dizer. subversivos, como o próprio documento fala também. De terrorista, como a própria época falava. Surge num texto muito compreensível, certo? Uhum. Se os Estados Unidos fizesse agora um filme sobre sobre algum governo autoritário e surgissem então rebeldes, né, que lutam pegam armas para lutar contra esse governo autoritário, poderia ser um sucesso de bilheteria, como é o V de Vingança. Como é Star Wars, certo? porra. Como é Star Wars. Aí, Exatamente. E as pessoas, então, elas não fazem muito essa associação. E aquela outra crítica da Dita Branda lá, né, que foi uma história que surgiu lá não sei se surgiu, mas ficou mais conhecida com o editorial infeliz da Folha, falava que em comparação com as outras ditaduras nem foi tanta coisa assim. Porra, né? Os números eles estão sempre sendo atualizados, né? Primeiro que questão de número, vai se fuder, né? O que são vidas, né? O que é autoritarismo do governo e ficar comparando números. Mas esses números eles estão sempre sendo atualizados. A gente tem que lembrar que agora tem umas pesquisas relacionando o assassinato de indígenas por fazendeiros apoiados pelos militares. Então esses números eles estão sempre modificando. E é bom lembrar que os próprios militares brasileiros, eles foram para outros países dar curso de tortura para os militares dos nossos vizinhos aqui, do Chile, da Argentina, do Uruguai.
Pô, até hoje isso acontece, né? A gente não perdeu essa herança. O BOP, ele vai dar curso para diversas outras instituições militares aí. Ele dava curso lá na SWAT, porra. E a gente sabe, né, como é que o BOP trabalha, qual é o modus operandi aí do BOP. Modus operandi. Operandi então, não tem... esses argumentos, eles são insustentáveis quando tu verifica isso. Fora a própria censura, né? Fora para fazer uma reunião de pessoas, precisava de um alvará, tu não poderia fazer um protesto aberto contra o governo. Olha só, você não poderia criticar o governo, uma coisa que todos podem hoje, né? E o fazem. Quem pede a volta da ditadura não poderia. Pois então, Pois é. O pessoal faz veementemente, inclusive, hoje, né? Inclusive até inventando fake news às vezes. Uhum. E eu vejo também como o que essa forma, né? Acho que o Geisel, ele... Depois a gente vai ver até no próximo trecho, né? Ele vai... Vamos ler aqui o próximo trecho, só para poder fazer esse comentário. Geisel comentou sobre a seriedade e os riscos dessa política e disse que queria pensar ao longo do fim de semana antes de tomar uma decisão. No dia 1º de abril, aniversário do golpe, o presidente Geisel disse que a política deveria continuar, mas com todo o cuidado para que só os subversivos perigosos fossem executados. Porque ninguém quer cometer um assassinato, né? Porra, imagina. Que vai que você erra, né? Que crime absurdo se tirar a vida de alguém inocente. Né? Caraca, é muito bizarro, né? Essa noção. Figueiredo concordou que quando o Centro de Inteligência do Exército prender alguém que se encaixe nessa categoria, o chefe desse mesmo centro, né, consultará ele próprio, Figueiredo, que aprovará a execução. Figueiredo, então, ele era o cara que queria estar no controle de todo esse processo. Exatamente. Figueiredo também concordou que todo esforço deve ser empregado para conter esses subversivos e que o esforço será coordenado por ele próprio. Então, Figueiredo, ele é uma pessoa importante aí nessa política. O comentário que eu queria falar antes, né, é que essa questão de autorizar os assassinatos, né, ele pode aparecer até mesmo como uma forma de controle da própria ditadura, né, sobre isso. Que a ditadura matava, que a ditadura sumia com as pessoas, isso o pessoal sabia na época mesmo, certo? Só que não podia ser veiculado, né? Imagina, o maior problema às vezes, não era nem que essas histórias, que esses boatos corressem pela população brasileira, porque corria. O pior disso era se aparecesse para opinião internacional, né? Se aparecesse então para a comunidade internacional. Isso aí seria o pior para o Brasil, pro governo dos militares. Então eu vejo que essa decisão é chocante, né? Ver que o presidente está autorizando o assassinato das pessoas. Mas isso, ao meu ver, parece até uma forma dele conseguir controlar a repressão da ditadura. Porque a polícia matava nos porões mesmo, mas essa coisa era a burocracia para se decidir quando a pessoa ia morrer. As pessoas eram mortas, as pessoas desapareciam, eram mortas, enfim, sem muita burocracia. Prova disso é o filho lá da Zuzu Angel, lá da estilista, um cara que era enfim, que vinha de uma família rica, de uma estilista conhecida internacionalmente, e o guri do mesmo jeito. Então a ditadura matava mesmo. Isso daí parece uma forma até de controlar essas mortes. Sim, ninguém vai fazer auditoria, né, pra ver se o processo de execução dos porões da ditadura foi justo ou não, né, se foi fora dos padrões ou se não foi, né, foda-se, né, tá ali na loucura, né, não vai ter essa auditoria aí, pelo menos não por parte interna, né, não vai ser uma autoimposição. Pra quem, sei lá, se tá ouvindo, né, pra quem se interessou então aí pelo assunto, tem um livro que eu recomendo, né, que é O Brasil Nunca Mais. Acho que a gente já falou dele em outros episódios. O Brasil Nunca Mais, ele é uma mistura de compilado e estudo, né, sobre as violações de direitos humanos aqui na ditadura militar do Brasil. E lá tem entrevistas com pessoas que foram torturadas, enfim, descrição, algumas análises sobre
a atuação dos torturadores. Ele está disponibilizado pelo Ministério Público Federal na internet, é só olhar, foi meu objeto de estudo no TCC. Olha aí. Daí outro dia a gente está pensando em outro dia fazer uns episódios sobre o que nós produzimos nos TCCs. Exato. Vocês nem imaginam o que vai sair daí. Se você que está ouvindo, você quer que a gente faça uma série aqui falando dos nossos TCCs e convidando colegas para falar do TCC deles, das pesquisas, né? Deixa um comentário ou manda um e-mail para contato@ucraniacast.com.br. Olha aí o gancho. Sei. Né? Mas essa questão toda da gente trazer o documento, ler o documento, né? Ela abre um precedente para a gente debater principalmente sobre o uso dessas fontes, né? Nas argumentações políticas. Eu tinha mencionado ali no tópico 2, né? No segundo tópico que a gente mencionou, né? Mas a gente pode utilizar esse debate aqui para dar uma finalizada e dar uma amarrada no nosso assunto, né? O que muda, né? Trazer esse documento à tona e os grandes debates aí da nossa querida internet, nosso querido Facebook, né? Os debates que ocorrem a todo momento, né? Bom, primeiro... São os debates populares, né? Demandas populares. Primeiro que a gente tem um documento oficial produzido para registrar os acontecimentos oficiais, que ele diz, sem meias palavras, né, de que as execuções aconteciam e o presidente, ele batia o martelo para dizer quem morria e quem vivia no nosso país, né? Então, eu acho que esse detalhe, essa questão principalmente, aí ela derruba todas as teses de Dita Branda que a gente mencionou, derruba qualquer tipo de apoio que se possa ter a um governo autoritário regido por militares ou por qualquer outro tipo de... É sempre militar, né? Tem que manter a ordem de alguma maneira, né? E a força, né? É a maneira usada. Mas isso derruba qualquer tese. Isso, e tem um peso político para a opinião pública e para a opinião das pessoas. É um documento não só não é do governo brasileiro, do governo norte-americano. Sim. Isso é engraçado, né? Se fosse pensar em algum esquerdista falando lá no século XX, que os Estados Unidos está por trás de tudo isso, ele poderia até ser taxado de louco, né? Mas agora não, de conspiracionista, isso. Mas não, agora tu tem uma fonte oficial aí pros positivistas de plantão. Tu tem uma fonte oficial norte-americana falando presenciando tudo isso que estava acontecendo. Mas há certeza que vai ter alguém que vai chamar os Estados Unidos de comunista. Como assim? Você tá dizendo que a ditadura não foi boa? Eu ainda não encontrei alguém chamando o capitalista de comunista, mas aí eu acho que um dia a gente chega lá. Né? Aí vai bugar mesmo. É só o que falta. Aí vai explodir mesmo tudo. Mas isso é legal também, né? Que a gente colocou aqui pra separar também o debate sobre por que a história é uma disciplina tão menosprezada. As ciências humanas, de modo geral, né? Elas são muito, muito menosprezadas em suas próprias áreas de atuação, né? A gente fala de história, mas se tu for um historiador, você é enviesado. A gente vai falar de sociologia, se você é um sociólogo, você é enviesado. Você é esquerdista, a sua opinião não vale. Tal. Porra, né? A gente aqui fala... A gente já recebeu aí comentários do nosso querido Zezinho aí, José Júnior, né? Que já também tentou levar, né, por esse lado aí a debate sobre educação e sistemas políticos e econômicos, né? Sobre como debater, como abordar socialismo em sala de aula, sem ser enviesado. Porra, gente, né? Tudo tem opinião, a gente já mencionou isso aqui, vai mencionar pra sempre, né? Tudo tem opinião, então não é desqualificando a opinião do interlocutor que a gente vai desqualificar o conteúdo dele, né? Um historiador esquerdista, mega comunista, ele vai poder trazer uma revelação, uma fonte histórica como revelação para, sei lá, adicionar o conhecimento aí no banco de dados da humanidade, sabe? Então, porra. Sim. É como quando toma essa postura em relação à história e às ciências humanas em geral, é como se a gente não tivesse nenhum saber nessa área,
nenhum saber que alguém poderia ter em uma pesquisa de 5 minutos. Sim. E como se outros profissionais também não pudessem ser tendenciosos na sua profissão, né? Sim. Como se, sei lá, Eu sinto que a história e as ciências humanas, elas são muito reduzidas à opinião. As pessoas acham que tudo que o historiador fala é opinião. E que não existe métodos de estudo de história, por exemplo. Não existem métodos de estudo de sociologia. Porra, né? Tem opinião, mas a gente não... Quando a gente fala que a ditadura foi autoritária, a gente apresenta as fontes, a gente apresenta as evidências, né? Não é só porque a gente quer que ela seja autoritária que ela vai ser autoritária. E não é esse o argumento. Exato. A gente faz todo o serviço de contextualização, faz associação entre eventos, associação entre fontes, e é muito maior do que uma opinião, sabe? É realmente uma pesquisa científica, tem coleta de dados, tem processamento de dados, as fontes não pedem que nem... não é como se essa fonte aqui, do caso da Cielo, fosse liberada agora, que todo mundo conseguiria fazer uma análise apurada dela. Nós mesmos aqui, nós fizemos uma análise aqui do que, na hora, com os nossos conhecimentos prévios sobre análise de fonte, mas que se dedicássemos mais tempo e relacionássemos com outras fontes, teríamos um conhecimento mais aprofundado do que está sendo tratado. Então, não é só um negócio que você lê, compreendi dessa forma, e eu vou falar, não, as coisas não acontecem assim. Não, tu tem que ter uma série de saberes prévios para lidar com fontes, para lidar com contextos históricos. E tem vários métodos, tem, enfim, história, estatística, aquele método indiciário, quantitativa. O método da montagem. Olha aí, saudades. Aula de projeto. Nem me fala disso. Mas como diria o Mark Bloch, cara, não importa se você tem acesso ao documento mais descritivo, mais explicativo, com todos os pormenores, se você não souber as perguntas corretas para fazer para o documento, as perguntas pertinentes, né? Exato. Olha só que fim de episódio maravilhoso, né? Então acho que a gente pode encerrar, né? Depois dessa não quero nem falar mais nada para estragar. Né? Aproveitando então o gancho, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @croniacast, Twitter, @croniacast, facebook.com/croniacast. Segue a gente lá. O Facebook ele limita muito os posts, então vai no Instagram, vai no Twitter. Nosso Twitter tá mortinho, gente. Segue a gente lá, tem poucos seguidores. E assina o feed de notícias, pode assinar por e-mail, pode assinar no aplicativo do Android, pode assinar no aplicativo do iPhone. Então, pode mandar um e-mail pra gente, né? Se você quiser contatar a gente, pode deixar um comentário no site, pode deixar um comentário no YouTube, pode deixar ou mandar um e-mail pra gente no contato@croniacast.com.br. Pode mandar uma verba lá no Apoia-se. Olha também. Só que garoto bom. Exatamente, né? Pode assinar aí financeiramente o nosso podcast para apoiar a gente aí a fazer um trabalho melhor. Vai que com um apoio grande aí, tem lá uma meta da gente fazer episódios extras sobre fontes históricas e tudo mais. Vai com esse apoio, a gente não consegue dedicar mais tempo para fazer uma análise mais profunda desses documentos. Consegue aí trazer convidados até, né? Então, nunca se sabe, apoia a gente. Se você doar R$100, eu faço um cosplay de Leandro Carnal. Meu Deus do céu. Mano, eu raspo a cabeça. Então, gente, não doem, pelo amor de Deus. Certo, falou, acabou então o episódio. Beijo. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal, protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel seu, sabe que Deus quer consumado, é o que é, assim foi escrito. Mate o mito, um maldito sonhador. Saída pela esquerda.